Olá, meus grandes amigos, sejam bem-vindos à Academia da Prevenção, o meu canal de segurança e saúde no trabalho. E hoje, meus queridos, dando continuidade à videoaula passada em que a gente falou sobre os riscos ambientais, os conceitos básicos e todas as consequências que ele podem estar causando na saúde do trabalhador, hoje iremos falar sobre o agente ruído, dentro do contexto técnico, no que diz respeito às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a NR15, que trata em seus anexos aí toda a bagagem técnica. Iremos aprender esse contexto, como calcular usando aquela formulazinha básica lá do anexo 1 da NR15. Iremos aprender os princípios das ondas, que é tão importante na hora da gente fazer uma aferição, utilizando aí os medidores de pressão sonora, né, os decibelímetros, dosímetros, que é tão importante aí nas avaliações quantitativas. Iremos também aprender, meus queridos, todo o contexto no que diz respeito aí como prevenir o trabalhador, não é? Ou seja, as medidas de controle, qual o melhor meio da gente estar prevenindo esse trabalhador aí, da gente estar cuidando da saúde auditiva dele, tá certo? Então, vamos continuar aí a nossa videoaula sobre o agente ruído, conceito técnico. Segue comigo. Bem, meus queridos, para a gente continuar falando sobre os riscos físicos, no que diz respeito ao agente ruído aí, eu vou estar pedindo a ajuda de um personagem bastante famoso aí na área de segurança e saúde do trabalho aí, que é o Napo, que vai ajudar a gente a ilustrar melhor aí a presença do ruído nos ambientes de trabalho. Só que antes de eu pedir o apoio para ele, eu quero que vocês analisem comigo o que a norma, o que a NR15, atividades e operações insalubres, caracteriza aí os tipos de ruído, tá? Dentro do conceito técnico, entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para fins de aplicação de limite de tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto. Agora, se vocês observarem ali abaixo do texto, eu tenho um espectro de ondas. Esse espectro de ondas, o que a gente pode analisar dentro desse contexto? Ele está sempre contínuo. Olha lá, sempre contínuo, não para. Então, esse tipo de som, ou esse tipo de ruído, ele é contínuo, ele não para. É o que caracteriza aí o ruído contínuo, tá certo? Mas para a gente poder entender melhor, os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis, com instrumentos de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação A, circuito de resposta lenta slow. As leituras devem ser feitas próxima ao ouvido do trabalhador. Isso é interessante o que o anexo aí, né? O que a norma trata para a gente. Só que aí a gente precisa configurar o aparelho dentro desses requisitos legais aí, no que diz respeito o que a norma pede, tá certo? E na hora de fazer a aferição, a gente tem que levar o aparelho lá próximo ao canal auditivo do trabalhador para a gente poder captar aquele impacto de onda que está chegando ali ao ouvido dele, tá certo? Então, isso é bastante simples, básico, dá para a gente poder fazer isso aí nos ambientes de trabalho de maneira tranquila. Mas vamos continuar aí no que diz respeito à norma, tá certo? Ela nos traz aqui o anexo 1, limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Olha que interessante, a gente tem lá aqui do meu lado da tela, eu tenho uma tabelinha com duas colunas, bastante simples essa tabelinha, né? Onde eu tenho lá os níveis de ruído dados em decibel e eu tenho a máxima exposição de área permissível. Tá, bastante simples. Só que para isso a gente precisa entender o que um e outro significa, não é verdade? O que é decibel? O que é máxima exposição de área permissível? Isso é bastante simples, gente. Olha lá, decibel é a altura ou volume do ruído, tá certo? Olha que coisa interessante. É a unidade que vai medir aí o volume que esse ruído está sendo gerado, tá? E a máxima exposição de área permissível é o tempo de exposição em que o trabalhador fica exposto a essa quantidade de ruído. Olha que interessante. Olhando agora o nosso anexo aqui, a gente observa lá que ele começa com 85 decibéis para exposição diária de 8 horas. 86 para 7 horas, 87 para 6 horas, 88 para 5 horas, 89 para 4 horas e 30 minutos e 90 decibéis para 4 horas. Olha só que interessante, né? Só que aí, gente, quando a gente vai fazer um exercício
né, sobre ruído aí num processo seletivo, ou até mesmo quando a gente vai fazer uma provinha lá no nosso curso técnico de segurança do trabalho, fica muito complicado a gente decorar essa tabela aí, né? Mas não precisa, na verdade. A gente precisa entender um macete bastante básico que ela nos traz. Se vocês olharem com bastante atenção, a gente percebe que a tabela começa em 85 decibéis com exposição para 8 horas diária perante esse ruído, correto? É o que está escrito lá, não é isso? Então, agora se vocês observar aqui, ó, se a gente colocar 90 decibéis, a exposição cai pela metade, 4 horas. Olha só que interessante. Ou seja, se eu colocar aqui então para 95 decibéis, a exposição cai para 2 horas. E se eu colocar para 100 decibéis, a exposição também cai para 1 hora. Olha só que interessante, né? O que a gente pode entender sobre esse aspecto? Que a cada 5 decibéis, o tempo de exposição corta pela metade. Ficou fácil, não ficou? Então a gente não precisa detalhar o anexo 1 no passo a passo ali, decorar ele, sendo que a gente pode usar esse recurso dos múltiplos. Os múltiplos de 5, aonde a gente corta o tempo pela metade. E fica bastante fácil aí para a gente poder estar utilizando ela na prática, tá certo? Bastante interessante, né? Mas vamos continuar aí dentro desse contexto. Olha só que interessante. A NH01, Norma de Higiene Ocupacional 01, da Fundacentro, né? Ela já utiliza os múltiplos de 3, então ela já tem um cuidado aí muito maior do que o anexo 1 da NR15, né? Ela já tem uma preocupação bem mais afinco aí do que o anexo 1 da NR15, tá certo? Então, utilizando por essa norma, a gente já considera aí os múltiplos de 3, tá certo? Vamos continuar aqui. Olha só que interessante. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerâncias fixados no quadro desse anexo. Isso é um requisito legal, gente. Precisamos compreender lá todos aqueles aspectos dos níveis de exposição e das quantidades de ruído para a gente poder não deixar o trabalhador em ambiente insalubre, tá certo? Para os valores encontrados aos níveis de ruído intermediário, será considerado a máxima exposição diária permissível, relativa ao nível imediatamente mais elevado. Vamos colocar isso num contexto mais prático para a gente poder estar entendendo. Olha só que interessante. Se você encontrou lá na sua medição níveis de ruído intermediário, nós vamos considerar o quê? O tempo de exposição em que o trabalhador fica exposto a ele, certo? E vamos considerar o intervalo de tempo de ruído mais alto, onde tem uma variação de ruído mais alta. Aí a gente vai considerar para efeito de cálculo, tá certo? Legal. Vamos continuar aqui. Não é permitida a exposição dos níveis de ruído acima dos 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Gente, isso é uma preocupação bastante clara aí dentro do aspecto da segurança do trabalho, porque 115 decibéis é muito ruído, é muito forte e pode estar lesionando gravemente o trabalhador, tá certo? Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos diferentes, devem ser considerados seus efeitos combinados de forma que a soma segue da seguinte fração. Aí a gente volta lá no anexo 1, né, que a gente tem aquela fórmula de cálculo, né? Todo mundo já, quando leu a NR15, deve ter se deparado com essa fórmula. Mas para que serve isso, né? Como é que eu consigo calcular utilizando essa fórmula? Gente, essa fórmula é bastante básica. Da mesma forma que a gente usou aquele macete para poder desvendar um mistério lá do anexo 1, né, entre os múltiplos de 5, aqui também a gente pode estar aplicando um macete bastante básico sem precisar usar a fórmula, não precisa decorar. Se vocês observarem o contexto dessa equação, ela é uma divisão com uma soma, uma coisa bastante simples, uma continha de divisão e somar, bastante básica, né? Então, vamos entender isso melhor, né? Na equação acima, Cn indica o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico, Cn, tá? E Tn
indica a máxima exposição diária permissível a este nível segundo o quadro desse anexo. Gente, olha que coisa simples. Nós estamos falando de tempo. O tempo que o trabalhador fica exposto a um determinado nível de ruído lá na empresa e o tempo em que o anexo permite que ele fique exposto a essa quantidade de ruído. Então, é tempo dividido pelo tempo, tá certo? É uma coisa bastante simples. Então, a gente nem precisa utilizar essa fórmula aí para poder fazer esse cálculo. Ela é muito básica. Tão básico que vamos fazer um exercício que caiu numa prova para o concurso de técnico de segurança do trabalho da Petrobras. Olha só que interessante, né? A gente vai avaliar aí o exercício e aplicar toda a metodologia sem precisar usar a fórmula, sem precisar usar o anexo 1 da NR15, com base somente nos macetes que eu passei para vocês aí, tá? Vamos ver o exercício. Bem, olha só que interessante. O técnico de segurança do trabalho de uma indústria de fabricação de imóveis realizou 4 medições ambientais de ruído no posto de trabalho de um marceneiro, durante uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Os resultados das medições ambientais com os seus respectivos tempos de exposição encontram-se na tabela abaixo. Então vamos ver aí essa tabela que ele conseguiu encontrar. Então nós temos lá 4 medições, uma com 100 decibéis, em que o trabalhador fica 1 hora, uma com 95 decibéis, em que o trabalhador fica também 1 hora, outra com 85 decibéis, em que o trabalhador fica 4 horas, e outra com 90 decibéis, em que o trabalhador fica 2 horas. Tranquilo, gente? Olha só que interessante. Se vocês observarem a tabela de medições que o técnico fez, ela também está dentro daquele contexto que a gente usou lá no anexo 1 da NR15. Ela está com múltiplos de 5. Então fica muito fácil fazer aí esse exercício, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos também as alternativas, né? Nós temos aqui 5 alternativas, na qual uma delas é a correta. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente já tem as medições do técnico, tudo bonitinho lá, os níveis de ruído que ele encontrou, os tempos de exposição, a gente precisa montar a nossa tabelinha com base no que ele fez, não é isso? Então nós vamos fazer aquele macete lá dos múltiplos de 5. Eu já coloquei aqui para ganhar tempo aí e a gente poder andar com a videoaula. Olha só que interessante. Essa aqui é a tabela do anexo 1 que eu montei com base nos múltiplos de 5. Beleza, cheguei até 100 decibéis aí, que foi o que o técnico também chegou. Tranquilo, beleza, vamos fazer. Então, embaixo aqui nós temos aqui as medições deles para a gente estar comparando uma com a outra. Lembrando, gente, que a fórmula lá de cálculo de ruído, ela é tempo dividido por tempo, tá certo? Olha só que interessante. Eu vou colocar a fórmula aqui só para encargo de consciência, mas eu não vou usar ela, tá certo? Eu vou deixar ela aí somente para a gente usar como referência para vocês verem o quanto isso é bastante simples. Então, vamos pegar aí a primeira medição, né? Olha lá, que interessante. Na primeira medição, ele encontrou 100 decibéis para a exposição de 1 hora. No anexo, fala que 100 decibéis também pode ficar exposto 1 hora, coincidentemente. Tranquilo, então vamos colocar aqui, né, medição 1, 1 dividido por 1 igual a 1. Tranquilo, consegui chegar aí no número da medição 1. Vamos para a medição 2. Ele encontrou 95 decibéis para a exposição de 1 hora. Sendo que no anexo, 95 decibéis, ele pode ficar até 2 horas. Então, tranquilo. Vamos colocar aqui, dividir 1 por 2, que dá 0,5. Vamos para a terceira medição. Olha lá que interessante. Na terceira medição, ele encontrou 85 decibéis para exposição de 4 horas. Sendo que no anexo, lá, pode ficar 8 horas. Olha que interessante. Vamos colocar aqui. Então, 4 dividido por 8 igual a 0,5. Tranquilo. Vamos para a última medição. Ele encontrou 90 decibéis para exposição de 2 horas. Isso lá no ambiente de trabalho dele. Sendo que pelo anexo ele pode ficar 4 horas. Certo? Tranquilo. Então, vamos colocar aqui. 2 dividido por 4 igual a 0,5. Tranquilo. Fiz o cálculo das 4 medições, né? Então vou pegar esses valores aqui, que vocês estão vendo, tá certo? E eu vou somá-los. Não é isso que a fórmula pede? Depois que você dividiu, você vai somar.
Tranquilo, porque eu tenho 4 níveis de ruídos diferentes aqui, não é isso? Então eu coloco aqui 1 mais 0,5, mais 0,5, mais 0,5, que me deu um total de 2,5. Chegamos na resposta do exercício. Então, vamos apagar tudo isso aqui e olha só que interessante. Chegamos na resposta B, que deu aí 2,5 de ruído de exposição aí que aquele trabalhador fica durante a sua jornada de trabalho. Legal, beleza? Foi fácil? Foi, gente, tranquilo isso aí. Então ninguém precisa ter medo de fazer os cálculos de ruído perante ao anexo 1, que é bastante tranquilo. Você tendo isso em mente, você consegue desenvolver a tabela, consegue fazer o cálculo sem utilizar a fórmula e resolver o problema aí de insalubridade que está tendo, né, no caso, nesse exercício. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos para o próximo anexo, que se trata aí dos limites de tolerância para ruídos de impacto. Olha só que legal, né? Então vamos entender o conceito técnico, né? Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo com intervalo superior a 1 segundo. Legal! Da mesma forma que a gente fez lá no ruído contínuo, se você olhar o meu espectro de ondas embaixo aqui da tabelinha, olha lá que interessante, a gente percebe que tem uma variação ali, a gente percebe um silêncio, uma linha fina ali, correto? Essa linha fina significa um intervalo de tempo, significa que não está tendo, né, nenhum ruído gerado naquele intervalo de 1 segundo. Então isso caracteriza o ruído de impacto, tá certo? Bastante simples. Mas vamos entender mais esse conceito aqui, porque ele não é só isso, tá certo? Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, com um medidor de nível de pressão sonora, operando em circuito linear e circuito de resposta para impactos. As leituras devem ser feitas próximo ao ouvido do trabalhador, da mesma forma lá que a gente viu no anexo 1, só muda a questão das configurações do aparelho que a gente vai colocar ele por circuito aí de resposta para impacto. Mas a medição também é feita próximo ao canal auditivo, próximo ao ouvido do trabalhador, ali para a gente poder captar o impacto de onda que está chegando ao canal auditivo dele. Legal, né? Tranquilo, então. Os limites de tolerância para ruído de impacto será de 130 decibéis linear. Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. Olha só que legal, hein? Vocês estão vendo que no meu espectro há a presença desse ruído de impacto, mas porém a gente percebe uma linha entre a luminosidade maior e a luminosidade menor, né? Então significa que está tendo um ruído mesmo com um intervalo de 1 segundo entre um impacto e outro. Então considera-se, para efeito de norma, como um ruído contínuo, tá certo? Tranquilo, beleza? Vamos ver aqui. Continuando aqui, né, gente? Então, em caso de não se dispor de medidor de nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, será avaliada a leitura feita no circuito de resposta rápida, FAST, circuito de compensação C. Nesse caso, os limites de tolerância é de 120 decibéis. Isso aí, gente, a gente pode estar utilizando essa alternativa da norma caso a gente não tenha a configuração no aparelho para o circuito de resposta para impacto. Então a gente pega o decibelímetro e configura aí ele nesse circuito de resposta rápida com compensação em C. Aí a gente consegue fazer a medição conforme os requisitos da norma, tranquilo? Então isso aí não tem segredo, gente. E para ilustrar um pouquinho melhor esse ruído de impacto, eu vou chamar aqui na tela, aliás, não vou nem chamar agora, né? Porque ainda temos mais alguma coisa para falar aqui. As atividades ou operações que se expõem os trabalhadores sem proteção adequada, os níveis de ruído de impacto superiores a 140 decibéis linear, medidos em circuito de resposta para impacto, ou superior a 130 decibéis no circuito de resposta rápida, FAST, oferecerão grave e eminente risco. Olha lá que interessante, hein, gente? Tanto em ambos os circuitos de configuração dos aparelhos que você for avaliar, então já é considerado aí risco grave e eminente à saúde do trabalhador. Bem,
A norma explica muita coisa, principalmente no que diz respeito ao aspecto das configurações que a gente tem que fazer no aparelho para poder caracterizar o ruído de impacto aí. Mas eu vou chamar um personagem legal aqui que vai me dar uma força para mostrar para vocês como que isso acontece, né? Como que é caracterizado esse ruído de impacto. Eu vou chamar um Napo aí, né? Vou colocar ele aqui no meu monitor para a gente poder estar assistindo ele aí, fazer as atrapalhadas dele aí na parte de higiene ocupacional. Assistam comigo. Bem, vocês viram, né? O Napo é muito atrapalhado mesmo, não tem jeito, né? Mas assim, ele conscientiza muito a gente no aspecto da segurança do trabalho quando ele se expõe a esses riscos ambientais aí e demonstra pra gente as consequências que podem estar ocasionando no nosso corpo, né? Isso é bastante legal, principalmente para efeito de conhecimento, tá certo? Então é isso aí, gente. Agora vamos aprender o princípio das ondas, a parte mais científica, né, do nosso aspecto aí do som e do ruído, né? Ou seja, né, as ondas que são geradas aí pela questão do som, do ruído, da vibração, das ondas eletromagnéticas, né? Vamos entender um pouquinho desse conceito, até mesmo porque a gente precisa conhecer para poder aplicar melhor aí as nossas análises quantitativas quando a gente tiver que fazer os nossos levantamentos ambiental no aspecto do ruído que está nos ambientes de trabalho, beleza? Então vamos continuar aqui. Olha lá que interessante. O princípio das ondas se baseia em que as ondas podem ser mecânicas e eletromagnéticas, correto? Mecânicas porque podem ser geradas por ruído ou vibrações, em que as suas fontes geradoras podem ser máquinas e equipamentos. E eletromagnéticas são radiações ionizantes e não ionizantes, que também podem ser geradas por equipamentos, mas também por meios naturais, tá certo? Se vocês olharem ali embaixo, nós temos ali o desenho de uma onda, né, que está ilustrando bem ali uma fase positiva, uma fase negativa, aonde eu tenho ciclos de onda. E esses ciclos de onda é o que caracteriza aí ela dentro do princípio das ondas, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Olha só que interessante. Toda onda, ela tem a sua amplitude, a sua força, a sua potência, que podem variar conforme o tipo de onda, certo? A onda que nós temos aqui ilustrada, ela não define se é mecânica ou eletromagnética. Então elas podem variar, sim. Mas o que não varia é o princípio de funcionamento delas, tá certo? Isso aí é contínuo em ambos os casos. E outro detalhe, nós temos aqui embaixo o comprimento de onda, tá? Que caracteriza o que, gente, esse comprimento? O percurso que a onda vai estar fazendo, da sua parte inicial até a sua parte final. Então a gente entendendo esse contexto básico das ondas, a gente já consegue ter um leque de possibilidades aí para a gente poder fazer as nossas análises quantitativas, beleza? Olha só que interessante aqui, ó, nesse exemplo, né? Aqui eu tenho uma frequência de onda, correto? Essa frequência ela é medida em Hertz, tá? Que é a quantidade de ciclos por segundo. No caso aqui, nós temos uma onda de 3 ciclos, ou de 3 Hz, né? Em que esses ciclos são feitos por segundo. Então significa que a 1 segundo eu tive 3 ciclos de onda, tá? Então é isso que caracteriza aí a unidade de medida da frequência, que é o Hertz, tá? Que é a quantidade de ciclos de onda por segundo que está sendo gerado, beleza? Isso aí não tem segredo, gente, tá? É só você conhecer que a frequência é a quantidade de ciclos de onda que é gerado por segundo, que você consegue compreender a quantidade aí e até mesmo avaliar outras questões que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente na nossa videoaula, tá certo? Beleza. Olha aqui que interessante. Aquele mesmo exemplo que a gente estava analisando lá, da onda de 3 Hz, né, onde eu tenho um comprimento de onda. Se vocês observarem aqui o outro exemplo ao lado, eu tenho aqui uma onda de 9 Hz. Significa que é uma onda de 9 ciclos, né? Se vocês contarem ali, nós temos 9 ciclos ali. Agora, vamos entender uma particularidade entre a onda de 3 ciclos e a onda de 9 ciclos. Se vocês observar o comprimento de onda, né, a gente percebe aí uma diferença muito grande. Quanto maior a amplitude,
menor o comprimento de onda. Olha lá que interessante. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. A frequência, gente, a gente já sabe o que é. É a potência dela, a quantidade de ondas que está sendo gerada. Não é isso? Beleza. Né? E quando maior a frequência, menor o comprimento de onda. Olha só que interessante. A gente está vendo isso, né? No outro exemplo ali, eu tenho o quê? Uma frequência menor de onda, e eu tenho um comprimento maior, né, de onda. Ou seja, ela demora mais para percorrer o caminho dela, né? No outro exemplo é o contrário, ela é bem mais rápida, não é isso? A gente vê pelo comprimento dela, que é bem curto. Então a gente consegue diferenciar aí, através da frequência, né, se essa onda ela tem uma intensidade, uma frequência muito alta ou baixa, tá certo? A partir desse exemplo aí a gente já consegue compreender bastante legal, tá certo? Olha aqui, para a gente deixar bem explicado esse contexto, né? O mesmo exemplo aqui que a gente está usando, uma onda de 9 ciclos, significa que eu tenho 9 ciclos gerados em um segundo, né? Uma onda de 9 Hz, e no outro exemplo, uma onda de 3 Hz, né? Ou seja, onde eu tenho 3 ciclos gerados por segundo. Ou seja, né? Colocando em miúdos, que nem a gente fez no slide passado, a onda de 9 Hz tem um comprimento de onda menor que a onda de 3 Hz. Quando maior a frequência, menor o comprimento de onda. Tranquilo isso aí, gente. A gente consegue aplicar isso aí na parte de higiene ocupacional de maneira muito simples, tá certo? Então, vamos continuar. Olha aqui, recapitulando o que a gente falou lá no início, o princípio das ondas, né? Nós temos uma amplitude da onda, que é a força, a potência. Essa força, essa potência, ela pode também ser medida em watts, que é a unidade de medida da potência, lembrando. E pode ser medida também em decibel, que a gente viu lá no início. Decibel, que é o volume, a altura do som, não é isso? Então a gente pode aplicar muito bem isso aí dentro da questão da amplitude de onda. Vimos também o comprimento de onda e frequência, né? Em que o comprimento é a métrica, ou seja, a métrica é o caminho por onde essa onda vai, a distância que ela vai percorrer até o seu ponto final, tá certo? Vimos que a frequência é medida em Hz, que significa ciclos por segundo, que caracteriza aí a frequência, beleza? Tranquilo. Então vamos continuar aqui para a gente poder dar andamento. Olha só que interessante. Toda onda perde amplitude, força, potência durante a sua propagação. Se vocês olharem o exemplo em cima, nós temos uma pessoa com megafone. No meu ponto de origem, lá, essa frequência é muito alta. Ou seja, se a frequência é alta, significa que o ruído, o som gerado é muito alto, a força, a potência é muito alta. Mas conforme ela vai se propagando, ela vai perdendo essa amplitude, ela vai perdendo essa força, né? Olha lá que interessante. A mesma coisa acontece ali no exemplo embaixo com as ondas eletromagnéticas, né? Que ela, no seu ponto de geração, ela tem uma amplitude maior e conforme ela vai se propagando no espaço, ela vai perdendo força e potência. Isso aí, gente, é o que acontece com sinais de televisão, de telefonia, não é? Com sinais de internet, sinais de rádio. Ou seja, quando a gente está muito distante do ponto de amplitude, do ponto onde é gerado, a gente pega esse sinal com uma intensidade menor, tá certo? Por isso que a gente tem tanto problema com os aparelhos de comunicação em virtude da gente não ter um outro ponto que amplifique esse sinal e faça com que ele chegue a um nível bastante legal para a gente, tá certo? A mesma coisa acontece, porque tudo são ondas, tá certo? Beleza, vamos lá. Olha aqui que interessante. Vamos aplicar esse conceito das ondas dentro da parte de segurança do trabalho no que diz respeito à higiene. Olha lá, eu tenho aqui um motor, né, uma onda mecânica, que ela caminha pelo ar a 340 metros por segundo, uma velocidade estrondosa, né? O som, a amplitude, potência, volume do som é alto ou baixo, né? É o que a gente está caracterizando aqui, não é isso? Medido em decibel, como que a gente já ilustrou bastante no início da nossa videoaula, né? Agora aqui, quando mais próximo da fonte geradora do som, menor
mais alto o volume será. Não é isso? Olha lá o rapaz lá. Ele está recebendo uma quantidade de ruído muito forte ali, próximo ao seu ouvido, né? Enquanto o outro rapaz está mais distante e ainda está tentando ouvir o que som é aquele, que ruído é aquele. Não é isso? Por quê, né, gente? Vai perdendo amplitude conforme a sua propagação vai se propagando e ela vai perdendo força, vai perdendo potência. É isso que acontece na questão da proteção do trabalhador, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente. Tá certo? Vamos continuar. Olha aqui que interessante. O mesmo motor lá, só que agora ele está soltando ali, desprendendo dele uma quantidade de ruído em torno de 95 decibéis. Opa, sou bastante alto, não é isso? E eu tenho um trabalhador próximo dele, que no canal auditivo dele está chegando ali 90 decibéis, não é isso? Então legal, nesse caso aí, eu preciso proteger o trabalhador, não preciso? Então eu tenho que estar colocando nele aí um protetor auricular, né? Tenho que fazer uma medida de proteção. E eu tenho um outro rapaz que está um pouco mais distante, que nele chega a 65 decibéis. Nesse caso aqui, gente, eu nem preciso estar colocando o EPI nele, tá? Por quê? Ele está muito distante da fonte de ruído. Então não há necessidade de eu fazer a higiene do trabalho ali, de eu fazer a medida de proteção, porque o nível que chega até ele é bastante baixo e está, né, abaixo aí dos limites de tolerância dados pelos anexos 1 da NR15, beleza? Olha lá o outro exemplo que a gente tem ali, o mesmo motor, 95 decibéis de ruído sendo gerado, e eu coloquei o EPI, o mesmo trabalhador, né? Então esse EPI atenuou ali, né, baixou aquela dose de ruído para 70 decibéis, não é isso? 70 decibéis, olha lá que interessante, né? Então a frequência se mantém, reduz somente a amplitude. Quando a gente fala em frequência, a gente sabe que é a quantidade de ciclos, não é isso? Ela vai continuar aquela mesma quantidade, porém vai diminuir a potência dela, ela vai perder amplitude, vai perder força, ou seja, o volume, o decibel dela vai cair. Então o EPI vai reduzir, né, essa dose de ruído que está chegando no canal auditivo do trabalhador. Viram como é simples, gente? Então não tem segredo, tá? Então a gente entendendo esse contexto, a gente consegue compreender esse princípio e aplicar muito bem aí na parte de segurança do trabalho, tá certo? Vamos continuar aqui. Olha só que interessante aqui, ó. A mesma coisa, ó. O mesmo motor. Só que aí eu usei outro meio de fazer a proteção. Aqui nesse caso, eu estou utilizando uma cabine acústica, o que a gente chama também de enclausuramento, né? Ele está gerando lá 95 decibel de ruído, um som muito alto, e o que está chegando até os trabalhadores são 60 decibéis. Legal, beleza? Através desse EPC, equipamento de proteção coletiva, eu consegui proteger uma quantidade maior de trabalhadores sem precisar estar fazendo a adoção de EPI, de equipamentos de proteção individual, sem precisar proteger cada um de maneira individual. Legal, não é isso? Então a finalidade é essa, a gente entender esse princípio para ver se é possível a gente aplicar esse contexto aí na proteção coletiva. Legal, né? Então vamos continuar aqui. Olha só que interessante, né? Todo mundo já viu isso aqui, não é? É um exame audiométrico, aquele gráfico lá que o médico faz e normalmente a gente não consegue compreender o que significa, se a gente está com perda auditiva, se a gente não está. Mas aqui comigo vocês vão aprender o que isso tudo significa, todas essas numerações aqui. Nós já aprendemos o que é decibel, não aprendemos? Olha lá, significa a altura ou volume do som. Então nós temos aquela coluna ali. Essa coluna vai dizer para você a altura do ruído que vai ser gerado em que você vai captar uma das orelhas, correto? Um dos ouvidos. E na parte superior aqui, ó, olha lá, nós temos, né? Nós temos ali a frequência, ou seja, os níveis de frequência em que esse ruído vai ser gerado e para ver a capacidade do seu canal auditivo captar. Então, normalmente ali a gente está vendo ali que 250 Hz caracteriza um som grave. Não é isso? E de 3.000 Hz caracteriza um som médio. E de 6.000 Hz, um som agudo. 6.000 Hz, gente, é muito alto. Tá? Muito alto.
um espectro de ondas muito alto, 6.000 Hz. Pensa, 6.000 Hz são 6.000 ciclos por segundo. Olha, muito rápido, aquela coisa de louco, né? Então não tem segredo. A gente entendendo isso aí, a gente consegue saber, né, se esse trabalhador está com perda auditiva e se a gente vai precisar utilizar um equipamento de proteção que atenda essa necessidade dele. Que não basta só a gente colocar o protetor auricular no ouvido. A gente precisa entender se aquele protetor vai estar adaptado com as características do ruído, com os princípios das ondas. Que tipo de onda que está sendo gerada ali que ele vai conseguir atenuar melhor. E a gente vai estar aprendendo isso aí, tá certo? Beleza, gente. O seguinte, se alguém quiser mais detalhes sobre o princípio das ondas, né, eu gostaria que vocês acessassem o canal do Dr. Mário Paulo, tá? Que é um canal de saúde e segurança no trabalho, aonde ele explica de maneira muito detalhada todo o contexto da parte de higiene ocupacional, no aspecto da ciência, no aspecto da medicina e da segurança do trabalho também. E é muito interessante para você estudante, né, ou até mesmo para você que queira informações sobre segurança e saúde no trabalho, dá uma conferida no canal dele lá, que os conteúdos são bastante interessantes e agregou muitos valores ao meu conhecimento também, e eu estou difundindo também nas minhas videoaulas para a gente também canalizar melhor aí esses canais sobre saúde e segurança, para a gente difundir mais o conhecimento, beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos aprender aí medindo o ruído. Medindo o ruído, o que seria isso, né? Bem, decibelímetro. Alguém sabe a diferença sobre o decibelímetro e o dosímetro? Né? Claro, né, gente? Tem uma diferença muito expressiva entre um e outro aí que a gente vai estar aprendendo agora para poder compreender melhor as diferenças entre o aparelho e outro, certo? Vamos continuar aqui. Decibelímetro, né? Mede o nível de intensidade de pressão sonora no exato momento em que ela ocorre. Por ser momentâneo, ele serve para constatar a ocorrência do som. Ou seja, né, gente, ele consegue flagrar, né, o ruído naquele acontecimento ali. Consegue estar absorvendo ele de maneira contínua o tempo todo ali e você consegue saber a quantidade de ruído que tem naquele momento, naquele ambiente de trabalho. Então é bastante simples, não tem segredo, tá certo? Já o dosímetro, né, o aparelhozinho aqui, como o próprio nome sugere, né, sua principal função é medir uma dose de ruído, a qual uma pessoa qualquer tenha sido exposta por um determinado período de tempo. Então, ele já não é momentâneo, ele pega intervalos de tempo, né? Ele capta uma dose que pode ter entre um intervalo e outro, né? A gente sabe muito bem que a gente viu isso na questão do ruído de impacto, não é isso? Então, ele auxilia muito nesse aspecto aí. Só que hoje, no mercado de trabalho, gente, existem aparelhos muito modernos que conseguem captar ambos os requisitos, tá? Não precisa ter um aparelho só para ruído contínuo, outro só para ruído de impacto. Os aparelhos mais modernos conseguem, por meio de configurações, vocês conseguem medir tanto o contínuo quanto o de impacto ao mesmo tempo, certo? Isso aí é só uma curiosidade que muitas pessoas me perguntam qual é a diferença, né? E nem sempre as pessoas conseguem assimilar a diferença entre um aparelho e outro e acabam adquirindo um aparelho errado para poder fazer uma aferição incorreta de um tipo de ruído. Mas aí fica o recado aí para vocês, beleza? Então tranquilo. Bem, a gente aprendeu, dentro do contexto da nossa aula, o conceito técnico de ruído contínuo, de ruído de impacto, não é isso? Os princípios das ondas, o que é decibel, não é? Porque a gente precisa saber isso, gente. Todo equipamento de proteção individual, ele tem um CA, certo? Que é o certificado de aprovação. E o que acontece? Quando a gente puxa o CA de um protetor auditivo, né, protetor auricular, no próprio CA vai vir essa tabelinha que vocês estão vendo aí, tá? E aí que começam os nossos problemas. Isso se você não entender o que é decibel e não entender o que é frequência, tá certo? Porque você precisa proteger o trabalhador. Hoje eu vejo muitos técnicos baseando assim, não, coloca o protetor auricular lá e vai proteger o trabalhador. Não é bem por aí, tá? O contexto é muito maior do que isso.
Você precisa medir a frequência com que aqueles ruídos estão sendo gerados, porque se você observar essa tabela aqui, ó, eu tenho lá vários tipos de frequência que começa entre 125 Hz até 8.000 Hz. São os níveis de redução de ruído, tá certo? Então, olha só que interessante. Aí embaixo eu tenho a redução em decibel, que para 125, esse protetor auditivo vai reduzir 15,8 decibel. Isso com som grave. E para 250 Hz, ele pode reduzir 21,0 decibel. E assim por diante. Por isso que é interessante a gente conhecer o princípio das ondas, para a gente saber se aquele EPI vai atender às características do tipo de ruído que o trabalhador está exposto no dia a dia. Não é isso? Essa é a finalidade da gente entender o princípio das ondas, para poder a gente recomendar e comprar o EPI correto, né? Para que a gente proteja o trabalhador e não fique se baseando na ilusão que só dele estar usando o protetor auricular ele já está 100% protegido, o que não é bem por aí. Então, dentro desse contexto da parte de segurança do trabalho, a gente já consegue compreender mais a gravidade, porque a gente tem que dar o respeito que o ruído merece, né? Que não é só porque é ruído que a gente tem que colocar um protetor auricular de qualquer forma, de qualquer jeito lá no ouvido e acabou o problema. Não é bem por aí, gente. Então, por isso que eu trouxe, né, esse material para a gente poder estar estudando isso de maneira mais coerente, tá certo? E eu espero que isso ajude bastante aí, da mesma forma que me ajudou. Bem, vamos continuar aqui. Bem, medidas de controle. Bem, aprendemos muita coisa aí dentro desse contexto, né? Então agora vamos utilizar das medidas de controle para poder proteger o trabalhador, né? Através da adoção aí de proteção coletiva, que a gente já viu, proteção individual, medidas médicas através de exames audiométricos periódicos, não é? Medidas educacionais, como campanhas que a gente pode estar realizando aí nos ambientes de trabalho e medidas administrativas. Vamos ver o conceito sobre cada um aí, para a gente poder ter uma abrangência melhor e estar praticando isso e protegendo aí nossos colaboradores no dia a dia de trabalho, beleza? Vamos lá. Proteção coletiva. Podemos fazer um enclausuramento de máquinas e equipamentos para atenuação do ruído, que nem a gente viu lá atrás. Olha lá, estou colocando aqui novamente, olha lá. Eu coloquei uma cabine acústica para poder proteger uma quantidade de trabalhadores. Isso é legal, né? Evita gastos com EPI, tá certo? E diminui o custo para a empresa. Ótimo, é a melhor medida de proteção que existe, porque todos nós sabemos que as medidas de proteção individual é uma falha de segurança, né? Então, aqui a gente pode estar fazendo fornecimento, né, de EPIs. No caso, né, os protetores auriculares mais comuns que a gente vê aí, né, tipo concha, tipo silicone, esse de espuma que é moldável ao canal auditivo, e tem esse aqui que eu achei na internet, né, que é muito futurístico, muito moderno, embora não encontrei o CA dele, mas na ficha técnica lá fala que ele reduz aí uma quantidade expressiva de ruído no canal auditivo. Bem, gente, por mais que exista novas tecnologias, o que a gente precisa saber é que precisa ter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, porque senão, gente, não é EPI, tá certo? Então é isso que a gente precisa saber. Legal, vamos continuar aqui. Proteção médica. Realização de exames audiométricos periódicos, que nem a gente viu lá o ASO, né? O audiométrico. A gente até ilustrou ali, demonstrando como se vê esse gráfico aí. Então esse acompanhamento pode ser feito de acordo com as recomendações do PCMSO da sua empresa, né? Devido à exposição ao ruído. Então isso aí é uma medida de controle que a gente pode estar fazendo para estar acompanhando aí a anamnese histórica do trabalhador. Legal. Vamos ver mais uma aqui. Medidas educacionais. Olha lá. Orientação para o uso correto dos EPIs, higienização, campanha de conscientização. Isso é tudo muito interessante. A gente está praticando, principalmente nos DDS, né, gente? Aquelas reuniões curtas que a gente faz no início da jornada de trabalho, em que a gente fala sobre prevenção, sobre saúde, sobre segurança, sobre cidadania. A gente pode estar usando essa ferramenta para poder estar ali orientando no dia a dia o trabalhador quanto ao uso e a higienização dos EPIs, tá certo? Isso aí é uma medida de controle muito eficaz no dia a dia, né? Vamos ver a última aqui, né?
Medidas administrativas. Tornar obrigatório o uso dos EPIs e controlar o seu uso. Né? Ou seja, através da ficha de EPI você consegue acompanhar se o trabalhador está adquirindo, né, o protetor auricular ali conforme as suas necessidades. Né? E nas suas fiscalizações operacionais você também consegue perceber a nível, né, se ele está usando o protetor ou não. Agora uma dica aqui do professor Celso, gente. Como é que eu sei que o trabalhador está usando o protetor auricular de maneira correta? Gente, como dica e experiência, eu faço da seguinte maneira. Eu me aproximo do trabalhador sem que ele me perceba e chamo pelo nome. Fulano! Se ele responder, gente, na mesma hora, é sinal que ele está ouvindo tudo que está acontecendo no ambiente. É sinal que ele também não está usando o protetor de maneira correta. Tá? Outro detalhe também, nas suas fiscalizações operacionais, você observa a posição dos plugs, né, de inserção no canal auditivo. Se você perceber que eles estão meio que pendurados na orelha, é um outro sinal agravante que ele também não está usando de maneira correta. Tá? Isso são alguns macetes básicos que dá para a gente poder estar pegando aí pessoas que não estão usando de maneira correta os equipamentos de proteção individual, tá certo? E auxilia bastante aí, tá? Bem, gente, eu espero que essas dicas aí tenham valido muito a pena todo o nosso contexto técnico sobre o ruído, porque é uma avaliação que precisa ter um respeito muito em relação à saúde do trabalhador, e a gente, como técnicos em segurança do trabalho, como profissionais do SESMIT, temos que ter um cuidado muito maior para proteger os nossos colaboradores, tá certo? Então, gente, eu fico por aqui, né? E a gente se vê na próxima videoaula aí com outro conteúdo, beleza? Valeu!